Estamos ao vivo. Muitíssimo boa noite a todos. Hoje, quinta-feira, dia 29 de abril de 2021. Alex Fava Júnior, primeiríssimo a entrar. Glenda Ferreira logo em seguida. Rob Correia, Léo Tomás e Fala Barba. Muito obrigado a vocês que se juntam a mim nesta noite de quinta-feira para uma conversa muitíssimo especial. Antes de mais nada, antes de prosseguir, eu gostaria de dizer que eu estou extremamente feliz com a receptividade, com os feedbacks que eu tenho encontrado de vocês em relação a essas lives que eu tenho promovido sistematicamente aqui nesse espaço. Estou realmente muito feliz e muito honrado com o carinho, com a confiança, com o prestígio que vocês têm oferecido a esse humilde espaço que nós acabamos criando por meio dessa rede social. Gostaria de aproveitar também para dizer que eu tenho depositado uma energia substancial em produzir um conteúdo melhor para redes sociais e eu acho que a participação de vocês, né, na criação desse conteúdo é muito importante. Então, eu realmente peço como retribuição a quem porventura goste do trabalho que eu tenho feito por aqui, que tendo a oportunidade, mande sugestões, traga ideias, sugira convidados, comente as publicações, ajude a compartilhar essas publicações para fazer com que o alcance delas se torne cada vez maior e, consequentemente, elas cheguem a pessoas a quem elas possam ser tão ou mais úteis do que a vocês. Essa é a maneira de prestigiar, de retribuir o pessoal que, assim como eu agora, produz conteúdo por meio desses canais. Hoje, especificamente, eu estou realmente muito feliz de fazer essa live, porque eu acho que é um grande privilégio ter a oportunidade de conversar com um cara como o Fernando Luiz. O Fernando é um cara que, na verdade, eu o conheço antes de conhecê-lo. É uma situação engraçada. Porque logo quando eu entrei no mercado, eu trabalhava em uma asset na qual se nutria uma enorme admiração por algumas outras casas do mercado, dentre as quais a Orbe. Né? A Orbe era a antiga denominação da Trópico. E, consequentemente, já no meu início do mercado, eu ouvia falar muito a respeito do trabalho que o Fernando desenvolvia. Esse é um daqueles momentos que eu realmente fico extremamente feliz com o trabalho que eu tenho, com a ocupação que eu tenho na minha vida, porque me privilegia passar um tempo substancial do meu dia conversando com pessoas extremamente inteligentes, com pessoas extremamente interessantes, a partir com as quais eu realmente tenho o privilégio de aprender muito e, mais agora, ainda tenho o privilégio de dividir esses conhecimentos com vocês. Então, feitas essas considerações iniciais, eu vi que o Fernando já está por aqui, então vamos trazer ele para cá. Muito boa noite. E aí, tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo bem também. Bela apresentação que você fez, hein? Eu fico até emocionado aqui. Você sabe que é um puta privilégio e eu já contei essa história pra você, na verdade. Eu sei, mas toda vez que eu escuto eu fico feliz, né? Essa história Afinal, né, remonta, sei depois lá, de tanto tempo, né? 2006, 2007, alguma coisa assim. É. É realmente um prazer enorme. Fernando, eu imagino que grande parte do pessoal que nos acompanha
Já conheço você de outros carnavais, inclusive eu tenho que comentar com você que ao longo das últimas semanas, sempre que eu abri caixinha, coisa assim, que eu abri espaço para o pessoal comentar quem gostaria que eu trouxesse nesse espaço, você foi uma das pessoas mais mencionadas. Eu me recordo especificamente que algumas pessoas disseram, sempre que eu vejo o Fernando Luiz participando de alguma coisa, eu gosto de ir assistir por conta das contribuições dele e tudo mais. Então, eu acho que você já tem alguns fãs por aí. Ou seja, aquele viés de disponibilidade, né? Como eu apareço pouco em live, as pessoas aproveitam para ouvir, né? Então, porque se eu ficar aparecendo toda semana, daí o cara vai ficar, bom, mas esse cara toda semana tá falando com alguém também, não muda nada, né? Esse, aliás, é um questionamento muito bom. Eu já imagino o motivo, mas conta pro pessoal, por que você faz pouca live, Fernanda? Porque eu acho que eu tenho pouca coisa para falar. Eu tenho, Caramba! eu tenho medo de ficar repetitivo, porque assim, a gente vai falar dos negócios aqui que a gente está olhando há um tempão, e algumas coisas eu já, inclusive, já falei em outras. Eu acho que, assim, eu não sou muito daquela filosofia de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu acho que água mole em pedra dura, tanto bate até que acaba a água. Então, Ou molha tudo. exatamente. Então, assim, eu acho que é o seguinte, você tem uma informação para passar, e você passa a informação. Você não precisa ficar repetindo ela 400 vezes, porque daí você acaba ficando um cara meio chato, meio repetitivo, né? E outra coisa, né? Eu dou muita prioridade para quem eu gosto de conversar, né? Porque a responsabilidade Pô, por uma boa obrigado. conversa, a responsabilidade por uma boa conversa não está muito em quem fala, tem quem escuta, né? Então, um bom ouvinte geralmente é um bom cara para conversar. E eu e você, a gente troca ideia que ninguém sabe, né? A gente conversa basicamente todo dia, né? Então, a Para gente... situar todo mundo, né, como eu comentei na minha breve introdução, eu conheço a história do Fernando, realmente, assim, eu conheço a história do Fernando desde quando eu era um feto no mercado, né? Hoje eu não sou mais um feto, eu sou uma criança no mercado. É, é um cara que eu acompanho há muito tempo, que eu admiro, que eu respeito, e diga-se de passagem, eu sou cotista. Somos Então, cotistas. assim, eu não tenho nem opção de falar que eu não venho, entendeu? Eu tenho que falar assim, pô, eu sou obrigado a comparecer, né? Maravilhoso. Então, eu imagino que até mesmo pelo perfil do pessoal que me acompanha e tudo mais, né? Você tem também um histórico de atuação mais intenso, principalmente lá no Twitter, né? Acho que você, como eu, você é um cara mais textual, mas aí, enfim, chega uma hora que a gente resolve se render e ir para onde está a audiência, a gente acaba aqui fazendo essa vida de blogueirinho, daqui a pouco a Cara, gente é está tirando assim, foto na academia também, enfim. eu sou completamente textual. Assim, eu trabalho de forma organizada. Minha cabeça é mais ou menos como um texto. Eu vou organizando as coisas. Então, eu acho que é o seguinte: a minha entrada no Twitter ela teve um motivo. Quando a gente começou a entrar nas plataformas, eu comecei a ficar preocupado com aquele monte de gente que estava investindo com a gente ou pedindo informação para as plataformas, sem saber que a gente tinha 20 anos de mercado, que eu estava no mercado faz tempo, que a gente já errou muito, já acertou muito. E eu não tinha canal para falar com as pessoas, porque o LinkedIn eu acho que é um péssimo canal para É conversar. E o, horrível, é e, horrível. é, e o Facebook, eu acho chato, porque a falta de limitação de caractere faz com que as pessoas que bebem um pouco mais à noite que escrevam coisas assim, que você fala, meu Deus, né? Isso aqui é terapia numa rede E social, ninguém né? mais lê, Fernando. Facebook morreu já. Se o Facebook Zuckerberg não é rede tivesse social de tido. velho, né? É rede social de velho. Se o Zuckerberg não tivesse tido a ideia de comprar o Instagram alguns anos atrás, Facebook já tinha entrado em Chapter 11. Porque assim, Facebook morreu, cara. Eu também Facebook acho. Eu morreu. faço, É eu um negócio faço, impressionante. faço das suas as minhas palavras. Então, o que que eu fiz? Eu comprei 10 livros sobre o Twitter e falei, deixa eu aprender como esse negócio funciona. E eu comecei desse jeito. Eu fui comprar livro para aprender como é que era e fui fazendo, e fui fazendo. E você vê, hoje a gente tem 20 mil cotistas, mais ou menos, talvez não tudo isso, talvez uns 18 mil. E o meu canal de comunicação com a maioria deles é pelo Twitter. Meus caros, prestem atenção que vocês estão conversando com alguém que leu livros sobre como usar o Twitter. Eu Eu li, acho que esse é o tipo de coisa que já fala muito a respeito do processo do Fernando. eu O li. Eu Fernando sou, eu leu sou, livros para usar o Twitter, Eu gente. sou um puta mala, meu. Eu leio manual de televisão. Cara, eu leio manual de televisão, você imagina. Eu compro a televisão e falo assim, eu vou ler o manual inteiro antes de ligar, para saber como é que ela funciona. É um É, horror. É um horror, é uma compulsão esse negócio.
Então, você pode convir comigo que esse é um processo que, quando você transpõe especificamente para o mundo da análise de empresas, me parece ser algo que funciona bastante bem e que, em certa medida, permeia bastante a própria história da Trópico. Você tinha mencionado lá no começo a questão de que, enfim, vocês estão hoje em um monte de plataformas, né? E muitas vezes quem está na outra ponta nem sabe direito com quem está falando, É né? isso aí. Faz aquele pitch de elevador para contar para o pessoal que está nos acompanhando, né? De onde você saiu, como que é essa caminhada que você teve até aqui e tudo mais. Bom, vamos lá. A Trópico, ela é a antiga Orbe Investimentos, que foi fundada em 2003. A gente era uma das primeiras empresas de velho investing do mercado. Era a gente, a Fama, a IP, a Fama, a IP e a Dynamo. Era os quatro. Só que eles já tinham nascido antes. A gente nasceu em 2003. Depois da gente que veio a TAR, com essa coisa toda. A gente montou a Trópico num momento em que ninguém sabia o que era velho investing e ninguém queria muito saber o que era velho investing. A gente montou, era eu, o Flávio e o Fábio, nós éramos 3 sócios, e a gente montou uma empresa basicamente com a filosofia de comprar empresas por longo prazo e a gente ter perfil de dono. Assim, a gente falou, a gente não tem um gato para puxar pelo rabo. Mas o que a gente quer fazer é que todo o dinheiro que a gente ganha aqui, a gente reinvista nos fundos para a gente poder atuar com um ponto de vista um pouco diferente, parando de olhar preço, essa coisa toda. E isso, cara, era muito, assim, isso hoje todo mundo sabe, todo mundo entende, mas quando eu comecei, de cada 10 pessoas que eu conversava, 9 falaram que eu ia quebrar em um ano. Isso durante algum tempo já. E o que aconteceu é que a gente foi comprando as ações, foi fazendo análise, foi lendo, foi acertando, o fundo foi crescendo, daí a gente pegou algumas famílias para darem dinheiro para a gente, e a gente foi indo, cara. Daí a gente montou uma outra empresa em 2008, a gente investiu numa plataforma imobiliária que ficou muito grande, chamada TRX. De novo, era uma coisa que ninguém sabia o que era, porque as empresas de properties eram todas holdings de properties, né? Ninguém tinha tido a ideia de ter uma gestora com vários fundos embaixo, com vários investidores embaixo, que era como a KKR faz nos Estados Unidos, como a Fortress faz nos Estados Unidos. A gente montou isso aqui, esse negócio foi para... A gente chegou a ter 5 bi em ativos no Brasil inteiro. Em 2013, a gente vendeu essa plataforma para um fundo de private equity. Em 2014, o Fábio, que era o meu terceiro sócio, saiu da Trópico já nessa época, e fiquei eu e o Flávio. Como a gente já tinha dinheiro, já estava no mercado, e a gente gosta muito do que a gente faz, a gente falou, sabe de uma coisa? Vamos continuar fazendo isso aqui, e vamos ficar mais ainda com cabeça de dono. Vamos acabar com a área comercial, vamos começar a entrar em plataforma. A gente teve alguns problemas em 2014, 2015, de investimentos errados que a gente fez. Eu já comentei isso várias vezes. A gente vai falar sobre eles depois, que eu sei que você gosta de falar disso. A gente refez o nosso modelo de análise, refez o nosso modelo de tomar de decisão, e estamos assim desde então. Então, eu fiquei 2015, 16, 17, até o começo de 18, eu fiquei fora do radar, sem ninguém saber o que eu estava fazendo, retomando o negócio, refazendo. E daí, 2018 em diante, meio de 2018 em diante, a gente começou a entrar nas plataformas de novo. E hoje a gente está em 23 plataformas, se eu não me engano. O meu modelo de trabalho é completamente diferente do modelo de trabalho que eu tinha no começo. Assim, minha vida mudou completamente. Isso depois é um assunto que a gente pode pensar. Porque eu vejo muita gente hoje analisando gestora e analisando negócio, perguntando quantos analistas você tem na sua empresa. Cara, eu vou te falar uma... Você sabe que esse é um assunto muito bom depois, se você quiser conversar, porque, cara, analista entre 24 e 30 anos, que é analista cara, esses caras dão muito trabalho, bicho. É muito pouco material inteligente para você tirar dessa galera. Então... Esse é aquele momento que eu paro e penso, ufa, já passei dessa zona de arrebentação. Cara, porque... Você sabe, uma coisa que eu e o Flávio a gente conversa muito, inclusive, é o seguinte. Claro que você tem toda a parte ruim, mas assim, no que a gente faz, especificamente no que a gente faz, e quando você gosta do que você faz, que é o meu caso, é o caso do Flávio, é o caso do Rafael, que a gente está junto há muito tempo, você ficar velho é muito bom. Porque isso dá uma tranquilidade que há 15 anos atrás eu sabia que eu não tinha. Então, tem coisas que hoje eu olho e falo assim, já vi isso, hein?
Já vi isso. Sabe, Essa sensação é maravilhosa. quando vem umas historinhas esquisitas assim, você fala assim, mas essa historinha com esse cara, mas esse cara não fez isso aqui há 5 anos atrás? Mas esse cara Uhum. não aprontou isso aqui com os minoritários, a tal empresa, tal, tal, tal. Cara, isso tudo você tem de cabeça, entendeu? Então, assim, não é à toa que 95% da fortuna do Warren Buffett veio depois que ele fez 60 anos, né? Esse é Não um é à toa, excelente. não é por É, acaso. é verdade. É verdade. E é o tipo de conhecimento, na verdade, que até pela própria rotatividade, que é um tanto natural nesse mercado de gestão de investimentos e análise, etc e tal, é um conhecimento que ele tende a se perder ao longo do tempo, porque você sempre tem na linha de frente gente muito nova. Sim, exatamente. E essa E isso se reciclagem. perde. Não, e tem uma outra coisa. Isso é uma coisa que eu vejo muito hoje em dia e eu via menos lá atrás. Isso não quer dizer que lá atrás era melhor, mas é Uhum. diferente hoje. De uns 5, 6 anos para cá, principalmente com o advento de internet rápida, iPhone, iPad, essas coisas todas, a galera mais nova, ela acha que 9 mulheres grávidas fazem o filho em um mês. É mais ou menos isso. Não é? Então, assim, tem coisas que não adianta você ficar ansioso, sabe? Tem coisas que elas têm tempo para acontecer. A lei de Moore não se aplica à aquisição de conhecimento relativo a filosofias de investimento. Não. Então, assim, você às vezes tem que discutir coisas com pessoas que você fala, mas você passou por 2008? Não. Você leu os livros que lançaram em 2008? Que livros? Ai. Sabe? E daí você tem um cara desse falando que não existe bolha no mercado, que Bitcoin é uma maravilha, que vai acabar com a economia do mundo, os governos vão ser destruídos. Esse monte de conjecturas, que tudo bem, até pode estar certo, mas quando você estuda economia histórica, sabe, passa por um monte de coisa, sabe? A gente está passando agora por uma coisa que eu passei em 2003, quando eu montei a Orbe, que foi assim, a iminência do Lula voltar ao governo. A gente passou por isso já. E o Lula tem um efeito nefasto sobre os mercados, porque todo mundo sabe o que acontece depois, como aconteceu com a gente. Sim. Então, é isso, cara. Então, assim, o que acontece? A gente acabou simplificando o processo todo. Hoje, basicamente, a gente tem algumas pessoas para ajudar, mas quem toma todas as decisões sou eu e o Flávio, e a gente se dá muito bem. A gente trabalha junto há mais de 20 anos, né? Você tem Então, na Trópico, né? Eu tenho a impressão que de todo o pessoal de gestão de recursos com quem eu tenho um contato mais próximo, eu tenho a impressão de que vocês, se você não tiverem a equipe mais enxuta que eu conheço, com certeza é uma das. cara, pode ser. Assim, eu tenho... o Flávio, assim, quando eu falo eu, não falo eu, Fernando, eu falo mais a gente Uhum. mesmo. Sim, sim. Eu acho que lidar com as pessoas está entre os desafios mais complicados que existem, sabe? Lidar com ego, lidar com natureza humana, lidar com questões, sabe? As pessoas geralmente são muito focadas em pessoas, não são focadas em ideias. E a gente tem uma característica lá que a gente está muito pouco interessado na vida das pessoas, entendeu? No que, sabe? No o que fez, quem, com o que, quando, onde, sabe? Isso é mais um... A gente só utiliza isso quando é contextualizado. Mas se você pensar, não é bem E assim, né? você está falando isso aí, eu estou lembrando de um diálogo que você teve, que eu tive com você uma época, que você virou para mim e contou, eu descobri que quando eu estou tratando com milênios, eu tenho que dar bom dia. Então, isso é um aprendizado constante, assim, sabe? Isso é um aprendizado constante. Então, assim, eu acho que, assim, como hoje você consegue simplificar muito, você tem muito acesso à informação, você tem muita gente experiente trabalhando, a gente consegue tomar decisões muito mais rápido do que a média das pessoas, porque justamente a gente trabalha junto há muito tempo, a gente conhece tudo. A gente tem um banco de dados de mais de 2 terabytes de informação. E quando você pensa que junto com esse processo você tem que administrar uma equipe comercial de 5 pessoas, uma equipe de analista de 6 pessoas, assim, a última coisa que você vai fazer é gerir o fundo, tá? Realmente, você acaba tomado a maior parte do tempo por todas essas outras atividades, com o agravante contemporâneo exatamente do raio das redes sociais, né? Exatamente. Então, assim, como eu gosto de gerir o fundo e eu acho que é minha obrigação mostrar para as pessoas como que eu penso para que elas possam botar dinheiro comigo, portanto, quem cuida do meu Twitter sou eu,
não é uma agência que eu contratei, cara, Uhum. assim, lidar com pessoas, eu não consigo ter tempo para lidar com as pessoas. Eu não consigo ter tempo para lidar com. Eu tenho que ter gente muito boa trabalhando comigo, porque se eles esperarem que eu seja um bom chefe, vai todo mundo morrer de fome, cara. Porque eu não consigo. Não Aliás, consigo. atesto a todos que estão participando. O Fernando Luiz realmente é o Fernando Luiz do Twitter, tá? Ele realmente é aquela Então. pessoa. E isso é maravilhoso, porque eu acho que, sinceramente, talvez seja um dos caras mais autênticos que nós temos aí hoje. Fernando, conta aqui pra gente o seguinte: você estava falando que ao longo do tempo, né, muito em função da experiência acumulada, das invertidas que tivemos ao longo do caminho e tudo mais, você contou que você mudou muito e que, como consequência, o próprio processo de investimento ele evoluiu, ele foi redesenhado, etc e tal. Obviamente é um negócio que não dá para explanar em uma live de Instagram, mas compartilhe um pouco com o pessoal, compartilhe um pouco com o pessoal o que é o cerne hoje do processo de investimento que vocês fazem. Como que vocês olham para o mercado hoje? Tá. Eu vou simplificar bem, porque senão a gente estende isso muito, tá? A Vira primeira 5 coisa, horas. a primeira coisa é entender muito bem o que o negócio é e o que o negócio faz. O que ele faz, como ele ganha dinheiro e quanto ele ganha fazendo aquilo. Parecem 3 perguntas simples, mas essas 3 perguntas, elas refletem naquilo que eu chamo de o que é o risco. Porque, como você deve saber, eu não acredito que volatilidade seja risco. Acho que volatilidade de preço é uma maravilha para o mercado e tem que ter mesmo. Mas quando você entende o que a empresa faz, como ela ganha dinheiro e quanto, você responde a pergunta de que risco eu estou assumindo aqui. Então, o processo começa nisso. Depois, a gente vai para questões relacionadas à qualidade do retorno. Então, assim, a gente reduz isso a ROI, ROIC, aquelas medidas que todo mundo conhece, mas, assim, de onde vem esse retorno? Por que esse retorno existe dessa forma? Houve algo exógeno que gerou esse retorno ou não? O mercado cresce junto com a empresa ou o mercado está estagnado com a empresa crescendo e tomando espaço dentro dele? Você tem uma série de questões qualitativas para você compor o que esse retorno significa, tanto em termos de capital investido quanto em termos de equity. Tanto em termos de retorno sobre capital investido, quanto em termos de retorno sobre patrimônio líquido, né? que é o ROI. Né? Uhum. E esse é um trabalho que a gente demora muito para fazer. Feito esse segundo trabalho, a gente vai para o terceiro item, que é o seguinte: equipe de gestão e quem está fazendo isso. Porque, assim, na planilha aceita qualquer coisa e tudo funciona somente se as pessoas estiverem alinhadas, os caras tiverem uma questão de longo prazo que está alinhado, se o cara estiver ganhando e o que ele ganha justificar o que ele vai trazer de valor para o acionista, se os caras não pegam dinheiro que está sobrando e inventam de fazer alguma coisa errada. Aquela máxima que dizem que empresa que gera muito caixa costuma fazer merda com dinheiro, ela é extremamente verdadeira. Então, assim, quem toma a decisão não é o Papa, é o cara que está lá. Então não adianta você, depois de 2 anos, falar o seguinte: porra, que merda, a empresa deu 30% de retorno, mas os caras resolveram comprar uma empresa por 450 vezes EBITDA. E a ação subiu quando eles anunciaram a compra. GMV do cara é 200. EVGMV. Então, assim, não adianta nada. Então, essa é a terceira perna da nossa análise. E a quarta perna é uma quarta perna de mercado, né? Que para a gente, há muitos anos, tem ficado muito importante. Quem são os acionistas? Como eles interferem na empresa? Qual o tamanho do float? Como é que essa empresa ela se comporta se ela tiver que ter uma oferta? A oferta é factível? Não é? Sabe, o controlador pode ser diluído, o controlador não se dilui. Então, você tem uma série de questões relacionadas a liquidez, tamanho, oferta, endividamento, que tem a ver com como essa empresa está encaixada no mercado, que é a quarta perna do nosso negócio. E com isso, a gente fala, bom, esse conjunto parece um bom conjunto para se ter. E é assim. Então, assim, esse processo, ele hoje, ele tira... a gente continua gostando de small caps, eu gosto de small caps, mas antes a gente investia em micro caps, naquelas empresas que estavam... E eu acho que, na maioria dos casos, quando você faz esse processo, o risco não vale a pena, hoje em dia.
porque a gente tomou muito risco lá no passado, que alguns deram certo, outros não, mas o que não deu certo, a gente sofreu muito, entendeu? Assim, é legal quando dá certo, mas quando você assume um risco muito grande, você não sabe se vai dar, entendeu? Então você tem que pensar no portfólio com um pouco mais de cautela. É isso, basicamente é isso. Isso que você levantou agora, né? Esse finalzinho, ele é muito bom para costurar com o que você estava falando no começo, porque eu particularmente acho muito interessante, né? E quero chamar a atenção de todo mundo que está nos acompanhando para isso. Observe que o Fernando começou a fala dele, basicamente, apontando que na Trópico eles começam o processo de análise, em grande medida, tentando entender o risco do negócio. Tá? Ou seja, a primeira pergunta que eles tentam responder é: o que raios pode acontecer? Quais são as possibilidades disso aqui dar muito errado? Né? Quais são as fragilidades que eventualmente essa tese tem? E que eu tenho certeza que em muitos casos já devem botar um monte de coisa para fora da peneira, porque, enfim, né, as diferentes teses de investimento acabam tendo, em maior ou menor medida, uma série de fragilidades. E observem também, né, essa eu acho que é sempre uma menção super importante, que quando a gente fala em risco aqui, não tem absolutamente nada a ver com comportamento do ativo na bolsa, não tem a ver com volatilidade, não tem a ver com merda nenhuma. Não, Entende? É efetivamente entender o negócio no mundo real e aquilo, infelizmente, não pode ser reduzido a uma variávelzinha que você vai usar para rodar um modelo de otimização de carteira. Que é um negócio pronto, que também não perfeito. funciona aqui entre nós. Não, E isso leva agora, né, exatamente para o final. Né? Observe que no final do discurso, a gente volta para o mesmo ponto inicial, que é a leitura de que, no caso das microcaps, em muitos casos, quando são levados em conta todos esses pilares do processo de análise deles, a conclusão fundamental é: acho que não vale o risco. Quando ele fala não vale o risco, observe que não está aqui em discussão a questão do retorno. Né? Porque o investidor, principalmente o investidor pessoa física, ele gosta muito de olhar para o retorno, ele gosta muito de olhar para o que sobe. Né? E excelente ponto, é exatamente isso. Excelente não ponto. necessariamente ele para refletir, porque não é uma coisa óbvia, né? Do tipo, a ação subindo é uma coisa que é palpável, está tangível ali no seu home broker. O risco, principalmente no momento em que você assume que a tal da volatilidade não é risco, o risco ele é uma coisa quase esotérica que você não consegue enxergar simplesmente olhando para um painel de cotação. Né? Aquilo exige uma investigação, uma meditação mais profunda a respeito de todos esses pilares que o Fernando acabou de colocar, a respeito do modelo de negócio, a respeito de características específicas da empresa, a respeito de equipe de gestão, a respeito de outros stakeholders envolvidos, que eu acho que é um ponto muito importante que você trouxe. Enfim, isso não é uma coisa banal. E eu acho que esse é um alerta muito importante, principalmente hoje em dia, né? Porque nos atuais patamares de bolsa a gente voltou a ver coisas bem exóticas, de repente, oferecendo valorizações absurdas da noite para o dia, que o pequeno investidor, ele simplesmente adora. Né? Acha que descobriu a nova máquina de fazer dinheiro. Deixa eu aproveitar esse gancho para explorar você, para falar um pouco sobre algo que quase ninguém fala no mercado, mas eu sei que você se sente confortável de falar. Você estava mencionando ali antes a questão, né, de todas as outras assets que vieram depois de vocês, etc e tal. Eu tenho a sensação, Fernando, e acho que você compartilha essa sensação, de que a gente vive em um mercado de semideuses, onde absolutamente todo mundo acerta tudo o tempo todo mundo já nasceu com processos de gestão estado da arte, e, consequentemente, as pessoas só têm coisas bonitas para contar. Né? E isso acaba muitas vezes influenciando, inclusive, o processo de escolha efetivamente de fundos. Você é um cara que você gosta muito de falar com bastante recorrência. Olha, uma das coisas que é legal aqui é que, enfim, a gente já tomou um monte de porrada no meio do caminho, a gente já errou, a gente já teve teses de investimento que deram errado e, em função disso, a gente aprendeu um monte de coisas, porque tem uma série de coisas que a gente só consegue aprender efetivamente quando dá errado. Vamos falar um pouco, Fernando, de coisa que deu errado. Conta pra gente, assim, algum caso emblemático que vocês tenham vivido
Principalmente caso tenha de alguma maneira colidido muito forte com esses 4 pilares de análise que você mencionou. Tá, eu tenho vários. Eu acho que é o seguinte, eu acho que assim, considerando que para a gente estar no mercado há tanto tempo, a gente tem que acertar mais do que a gente errar. E isso não é necessariamente que eu não tenho que errar. Isso quer dizer que eu tenho que acertar mais do que eu erro. Uhum, O que é bem diferente, né? E ao mesmo totalmente tempo, eu não diferente. tenho a opção de não fazer nada, porque sempre tem aquele cara que fala assim, eu só invisto na poupança, eu invisto CDI, então assim, esse bando de maluco na bolsa, essa coisa toda, eu não passo por isso. Bom, tudo bem, você não passa por isso, mas também você não vai ter a chance de ter uma Lamborghini um dia. Tudo bem, não tem problema para mim. Eu gosto de tomar risco e eu gosto de tomar atitude. Assim, essa é a grande diferença de um gestor para uma pessoa normal ou para um analista. O gestor gosta de tomar risco, de tomar atitude. Não, vamos fazer isso aqui, compra mais, vende mais. Tá bom. Dito isso, muitos erros que você comete quando você está investindo, e isso eu posso falar com a maior tranquilidade, porque assim, 100% do dinheiro que eu ganhei na minha vida veio disso, tá? Então, assim, eu perdi dinheiro, ganhei dinheiro e o meu net é muito positivo. Então, eu posso falar que eu aprendi mais, ou melhor, que eu ganhei mais do que eu perdi. Mas 100% desse processo, e eu acho que eu posso falar isso não só para mim, mas para qualquer gestor, você aprende quando você erra, você não aprende quando você acerta. Então, começa a vir com esse papinho de que nosso fundo é muito bom, a gente nunca deu errado, nunca fez nada errado. Nananana. Isso para mim é assim, na minha cabeça, na hora, liga uma chavinha assim, ó, tuc, e desliga. Eu paro de escutar o cara, sabe? Porque assim, se ele acertou tudo e ele é muito bom há muito tempo, ele tomou pouco risco. Se ele tomou risco demais, ele errou na dosimetria das coisas e acabou tomando um capote maior. Então você tem uma série de questões que todas elas circundam o fato de como que você lida com o erro, não com o acerto. Uhum. Tá? Bom, dito isso, vamos falar de um caso errado, né? Olha, cara, assim, a gente tem alguns casos errados clássicos, né? Assim como foi Saraiva, por exemplo, que eu já contei para todo mundo. Eu tenho 3, 4 relatórios no meu site que explicam o caso de Saraiva. Mas Saraiva foi um caso clássico onde o controlador destruiu a empresa. E mesmo ela ficando barata, cada vez mais barata, mais bobagem ele fazia, mais consumo de capital de giro ele tinha. E até, bom, vocês viram agora o que aconteceu, entendeu? Mas assim, a questão é que naquela época, eu lembro que tinha um sócio meu que ele falou assim para mim, isso foi em março de 2014. Ele falou assim, não se preocupa tanto com isso, porque CEO não quebra empresa. Eu nunca mais vou esquecer essa frase. Caramba! E sim, e o cara quebrou. E assim, a gente comprou as ações a R$18 e no final do ano ela estava a 5. Em que ano foi isso? Março de 2014. 2014 a gente já tinha Dilma na presidência, não? A gente 2000, tinha Dilma. A gente tinha Dilma. a gente tinha. Era hora de virar para ele. Vamos botar a Dilma de CEO desse negócio, então, para ver o que acontece. Então, assim, é uma questão de organização, com tomada de decisão. Quer ver? Teve uma outra que eu também já contei para todo mundo, que é a questão de viver, que a gente foi a primeira vez que a gente entrou numa empresa que ela, literalmente, por falta de transparência, ela colapsou com a gente dentro. A gente era conselheiro fiscal da empresa. E é por isso que eu tenho tanto medo de incorporadora hoje, porque todas as incorporadoras colapsaram por causa do custo de holding, de um lado, que era altíssimo, e por outro lado, por causa da falta de transparência nas SPS que tomavam conta das obras. Ou aquele famoso POC, que é Uhum, o Percentual of Completion, né? Que é o quanto por cento da uhum. obra está feito versus a quantidade de caixa que tem lá. A obra estava, segundo eles, né, 30% feita e 90% do caixa usado, porque os caras pegavam o caixa e usavam para outra coisa. Cara, isso explodiu um monte de incorporadora. Até hoje, quando você fala para comprar incorporadora no mercado, eu tenho calafrio. Eu falo, cara, você não tem transparência nas SPS que estão embaixo. Então, você tem que tomar muito cuidado com o controlador.
E um detalhe super importante, né? Vocês passaram esse calor no Conselho Fiscal, ou No seja, Conselho Fiscal. em tese, exatamente olhando a empresa de uma ótica que deveria mitigar exatamente os riscos associados a isso. Ou seja, o Exatamente. tamanho do problema que existe ali Exatamente. com relação a isso. Né? Não era, sei Assim, lá, um investimento pequenininho, passivo, que você estava olhando de longe, visitava a empresa uma vez por ano. Não. era. E assim, nesse mesmo caso, quando a gente. Antes disso, esse negócio, assim, quando fala assim, quando cai pela metade, compra tudo, né? Bom, muito bem. Quando a ação estava R$3, eu nunca mais esqueço. Quando foi para 1,50, o meu sócio virou e falou: vamos dobrar a posição. E a gente dobrou a posição e top. Então, assim, nem sempre quando cai pela metade você dobra. Sim. Não, às vezes não dá. Então, assim, o que acontece? Então, agora vamos conectar isso com o que eu te falei, como mudou a empresa, né? Hoje, a forma que eu monto portfólio é uma forma muito mais inteligente. Quando você é novo, você gosta de uma empresa, você compra 15% do seu fundo da empresa, ou 15% da empresa, pega seu dinheiro, comprei, gostei, tá, resolvido. A gente não faz mais isso. Por mais que eu estude a empresa, que eu goste, que eu faça isso, eu compro 2%. Com 2%, eu começo a ver, vou mais... Isso depois de olhar. Daí começo a olhar a liquidez, vou falar com os caras, vejo se os meus números batem com os números da empresa que eles estão falando que eles vão dar. E daí a gente aumenta de 2 para 3, para 4. Daí de 4 para 6, de 6 para 8. Até... mas e se no meio do caminho o papel começar a andar e subir? Cara, se o valuation acompanhar, eu vou ganhar dinheiro em cima daquilo que eu fiz. Se o valuation não acompanhar, eu vou continuar aumentando. E o preço vai subindo, eu vou comprando mais. Mas e se der tudo errado? Se der tudo errado, eu considero que eu ainda não estava pronto para ter uma participação grande. E eu vendo e pronto, perdi 2%, perdi 3%, uma fração daquilo, né? Porque cai 10%. Porque o mais importante não é quanto ela vai cair. O mais importante é você encontrar coisas que você fala assim, isso não pode ter. E eu não tinha visto isso lá atrás. Eu só consegui ver isso aqui depois de 3 meses investido. Então, isso, ou melhor, o que aconteceu com a gente no passado impacta a forma que eu monto portfólio hoje. Sim. Hoje eu sou muito mais coerente, muito mais disciplinado para montar um portfólio devagar. Devagar. Você Isso que você mencionou agora. Caralho, sensacional. Quanto você tem? 2. Então, quando vou continuar olhando, e se daqui a pouco eu encontrar alguma coisa, eu vou vetar. Exato. No fundo, você criou um processo ao longo do qual você tem oportunidades de vetar sistematicamente a empresa. Exatamente. Aquela coisa, é sim até o momento que é não. Todo momento eu estou preparado para retroagir. E isso me tornou um investidor muito melhor. Por quê? Porque me torna muito mais diligente. Porque eu não quero ganhar pouco, concorda? Ninguém está aqui para ganhar pouco, entendeu? Para ganhar pouco, eu deixo dinheiro da poupança. Isso quer dizer o seguinte, se eu compro 3% e eu acerto na veia, só que eu comprei pouco, eu devia ter comprado mais, eu fico puto, porque eu falo, porra, eu estava certo no final. Eu sou uma besta, isso que acontece, eu sou uma besta. Agora, se eu erro, eu também falo assim, porra, eu devia ter olhado isso aqui, né? Não li. Bota lá no checklist que isso aqui da próxima vez tem que olhar. Na média, se você pegar o retorno do meu fundo de 2016 em diante, a gente tem um CAGR de 26% ao ano. O que eu acho excepcional. Então, e o que significa o CAGR de 26% ao ano? Significa que se você juntar isso com como eu sou e como é a forma que eu monto o portfólio, a gente conseguiu esse retorno com um risco bastante interessante, entendeu? Porque o risco, eu consigo eliminar o risco antes que ele cause muito problema. Basicamente é isso. Isso que você falou agora, levantou uma curiosidade bastante grande. Você mencionou dos casos que você eventualmente começa a montar posições, né? Olha a empresa, né? Faz aquele primeiro processo de análise que culmina em eventualmente, nossa, ok, 2%. Aí você entra naquela coisa, estuda, acompanha preços, mas 3%. Se você tivesse que chutar, Fernando, assim, ao longo da trajetória,
quantos por cento das teses que vocês entraram, que vocês chegaram lá, nos 3%, vocês efetivamente conseguiram ir adiante ou tiveram que retroagir, seja porque encontraram alguma coisa que era digna de veto ou simplesmente porque o preço andou de uma maneira que você olhou, não, esse valor eu não quero mais. Eu retroajo em 80% e vou em frente com 20%. Isso a gente calcula, a gente tem lá esse controle. De cada 10 casos que você olha, a gente para antes de chegar no percentual 8 que a gente você quer. para antes de chegar no percentual que você quer. Ou porque o papel subiu muito e descolou do valuation, ou porque eu encontrei coisas que eu realmente não quero ter mais daquilo e fica parado, ou porque eu descobri coisas que não faz sentido para mim, eu não quero mais, tá bom assim, devolve. Cara, eu posso te falar de casos recentes, por exemplo. Eu vou falar de casos recentes para não parecer que eu fico teorizando sobre o sexo da batata, né? A gente analisou muito eletromídia. Eu gosto muito do negócio. A RI da eletromídia, se for da eletromídia, que é a Marina, ela é bastante competente no trabalho dela. Eu gosto muito dela. E eu conversei com ela, sei lá, acho que umas 3 vezes já. E ficamos analisando a eletromídia. Eu li o prospecto do IPO, porque é um IPO recente. Vi quem eram os acionistas com o Brasil Capital, que são caras muito bons. Falei, cara, interessante. E estava R$16, mais ou menos. Eu falei assim, tá bom. Daí veio o resultado deles. É um resultado, assim, o que eu achei de eletromídia? Achei que é um negócio que é difícil projetar, porque é um negócio novo, onde eles são agora dominantes de mercado, mas é um mercado que eles até agora não conseguiram testar, porque eles se fundiram com a Elemídia no começo do ano passado e logo depois começou a pandemia. Então, não tem negócio ainda. Você tem 2 empresas que se fundiram, mas não conseguiram ainda mostrar o que estão lá. E o que elas podem fazer juntas? Ao mesmo tempo, você tem uma pandemia onde as pessoas não saem de casa, numa mídia out of home, né, que é o OH, uma mídia out of home. E daí, como é que você calcula o retorno desse negócio? Como você calcula quanto esse cara vai ganhar de dinheiro? Como você calcula tudo? E eu não consegui achar uma métrica. Eu não sou um cara muito inteligente. Eu olhei e falei assim, eu não sei fazer isso aqui. Porque esse cara nunca me deu nenhuma referência sobre como que esse mercado vai funcionar quando tinham 2 players que competiam por preço, agora tem um só. Só que também você tinha lá um monte de shopping, agora você tem menos shopping, porque um monte de shopping fechou. E você tem muita loja, agora você tem menos loja. Você tem muita gente na rua, agora você tem menos gente na rua. Sabe? E eu achei confuso. Quando eu fui olhar o preço da empresa na bolsa, tudo que eu achei confuso estava precificado. Então o papel caiu com o resultado do quarto tri do ano passado e foi para R$14. Eu falei, R$14 tem uma boa margem de segurança. Comprei 3% do fundo. Agora, o mês passado, assim, eu continuei analisando essa coisa toda. Quando ele começou a subir, 14 acabou o período de lock-up do IPO, dos investidores, 14,5, 15, 16, 17. Quando bateu 17,50, 18, eu falei assim, para. Não tem resultado para justificar isso aqui. Não saiu ainda o primeiro tri. O segundo tri está tudo travado. Vai começar a mostrar alguma coisa no terceiro, quarto tri. Falei com a Marina, ela confirmou isso para mim. Eu falei, vende. Depois eu vejo o que eu faço. Ganhei quanto? Ganhei de 14,50 a 17,50. Fim. Tô feliz. Não vou fazer aposta com dinheiro de cliente. Eu não trabalho no ramo de aposta. Eu trabalho no ramo de investimento. Está corretíssimo. Sabe? Então, assim, cara, corretíssimo. quando o valuation, quando o preço de mercado tem todas as premissas excelentes do negócio, sem o negócio mostrar que isso pode ser possível, acabou. Não, calma aí, tá todo mundo muito feliz, assim. Não acho que muito risco. Mas daí começa a ficar muito arriscado para mim. Muito e arriscado. O negócio tá 20 pau. Sim, não, andou bastante. Andou bastante mesmo. O que eu acho de Elemídia? Eu acho um puta negócio, dificílimo de projetar, que não se provou ainda, não mostrou ainda que veio, a fusão ainda não funcionou. Esse cara não tem ainda histórico de preço das empresas fundidas e, portanto, eu não sei qual o retorno que esse cara pode me dar. Então, assim, para mim, Elemídia tá cara. Isso é uma coisa bem recente, ó. Vendi o mês passado. Coisa bem recente. É uma coisa bem recente. Mas eu quero ter essa empresa para apostar nela daqui 5 anos, porque daqui 5 anos ela vai mostrar. Bom, existe um histórico desse tipo de mercado, que o share of wallet dele dos clientes sempre foi muito baixo.
Eles representavam 2% dos clientes no setor de mídia, representavam 2%. Bom, mas agora não tem Globo, agora não tem mais TV aberta, e agora o share of wallet dele vai crescer. Ah, sim, vai crescer. Então qual é a sua premissa de share of wallet do cliente? Ah, não, daqui 5 anos ele vai ter 50% de share of wallet do cliente. Bom, calma aí. Puxado, hein? Puxar, exatamente. Eu falei, Puxado. calma. Esse cara passar de Calma. 2 para 5, de 2 para 9, a gente pode pensar como fazer. Uhum. Agora, de repente, vai todo mundo parar de investir botar dinheiro na Globo ou no jornal e vai todo mundo botar dinheiro na eletromídia. Essa é a premissa. Não, inclusive, porque no caso deles em particular, eles têm uma outra concorrência que é bastante marcante, que é exatamente das mídias sociais, né? O grande desafio, né? Que tem um detalhe, né? Essa é uma tese que eu tenho acompanhado também, Fernando. E Cara, uma as das coisas mídias que eu sociais, fico me elas têm como perguntando, medir retorno, né? Eles não exato. têm como medir retorno. Então você tem um problema de descompasso com o mercado atual. Isso é uma coisa que eu falei com a Marina diversas vezes. Se eu tiver 1 milhão e eu tenho que escolher entre eletromídia ou Google, eu vou botar 800 mil no Google. Vai botar no Google. Porque no Sim, Google eu sei quanto eu vou sim, ganhar de sim. volta. Em vocês, eu sei lá quantos neguinhos vão passar na frente do Do painel do painel. metrô. Eu sei lá. Sim. Um dos desafios que tem é exatamente metrificar retorno daquilo ali. Uma das alternativas que diversos anunciantes têm usado para isso são anúncios em painéis dinâmicos, tipo eletromídia, sei lá, com QR Code, alguma coisa do gênero, que o cara, na verdade, consiga identificar a origem do lead, né? Mas eu Então, concordo com você que tem um desafio interessante ali. Tem um desafio bem interessante. Então, é assim, eu gosto do negócio, gosto da Marina, gosto do modelo da empresa, conheço o Uhum. setor, sei como eles trabalham, sei o que podem fazer. Mas não vou botar isso tudo na conta e pagar caro só porque eu acho fofinho, entendeu? Só porque acha fofinho, maravilhoso. Sabe? Tem negócio fofinho. Fofinho é escambau, né? Deixa eu ver, se o cara mostrar retorno, que daí a gente olha. E isso aconteceu com Movida, por exemplo. Movida, hoje, é a maior produção do velho. Eu comecei comprando Movida 3%, você sabe disso. Há 3 anos atrás. E lembra que eu falava para você que esse Você é negócio... seguramente um dos caras que há mais tempo eu vejo falar de Movida. Então, Seguramente. e olha o retorno que ele deu nesse primeiro trimestre. É um negócio bizarro. Assim, o retorno composto dele, o compound velho que esse cara está gerando, o mercado cresce 20% ao ano e ele cresce 15%, 20% ao ano, é 20 vezes 20. Olha o tamanho. Eu comprei essa empresa, ele tinha 50 mil carros. Ele está agora com 125 mil carros, depois de um ano de pandemia, e fazendo negócio com a CS Frotas para colocar mais 20 mil carros para dentro, fora mais 20 mil carros que ele já contratou com as montadoras. Assim, é uma máquina de produzir valor para acionista. Ah, não, mas a Unidas também é. A Unidas também é, e a Localiza também é. Eu só acho que a Movida é mais barata. Só isso. No mínimo interessante a comparação. Deixa eu aproveitar aqui uma pergunta do outro Fernando que fez aqui para já dizer para o pessoal, fiquem absolutamente à vontade para fazer perguntas, mas deem preferência por usar a função de pergunta ali, que é aquele balãozinho com a interrogação, que é mais fácil da gente acompanhar aqui e pescar as perguntas do que se vocês mandam elas pelo chat. Mas deixa eu pegar esse exemplo, porque eu sei que esse é um caso que você gosta, e eu acho que ele dá uma oportunidade muito grande de falar de um daqueles pilares do processo, do processo de análise, do processo de gestão de vocês, que talvez o pequeno investidor tenha mais dificuldade de efetivamente sentir como é, por conta da dificuldade de acessar efetivamente o management das empresas e tudo mais. Pergunta do Fernando é, Fernando, por que você vendeu Graziotin? Excelente. Eu fui conselheiro fiscal da Graziotin, negão. Eles só falaram comigo porque eu fui lá na Assembleia, lá para Passo Fundo, lá na Casa do Chapéu à direita, participei da Assembleia, e daí eu falei assim, eu quero que instale o Conselho Fiscal. Eles falaram assim, então pode vir aqui que a gente aprova você, e me aprovaram lá no Conselho Fiscal. Só assim eu consegui saber da empresa e consegui Pelo amor de Deus, falei informação. comigo. Cara, eu tive que ir lá. Peguei o avião e fui lá. O avião era 2 vezes por semana. Era na segunda e na quinta. Um voo só. Às 11 da Oceanero, eu manhã. imagino, né? Cara, assim, eu tive que ir lá. Porque, assim, não existe possibilidade para eu não falar com o management. Não existe possibilidade. Eu preciso falar com as pessoas.
Eu tenho que saber o que o cara está pensando. Eu tenho que olhar no olho dele. Essa coisa de não falar com as pessoas que estão tomando conta do meu dinheiro, que no caso é isso que eu faço, né? Então, eles estão tomando conta do dinheiro para mim nas empresas. Eu preciso saber quem toma a decisão, como é que o cara faz, como é que os meninos estão, o que é. E eu fui lá. E assim, esse caso da Graziotin foi um caso interessante, porque eu comprei a Graziotin da Fama. Foi a Fama que vendeu o Graziotin, eu não lembro, acho que foi 2015, acho, uma coisa assim, ou 2009, não sei mais quando foi. E eu comprei a R$9 Graziotin. E ela tava de grátis, assim, tava dada. E daí eu conversei com o Flávio, falei, a gente não vai conseguir falar com essa empresa nunca. Ele falou, vai nada, vou pegar o avião e vou pra lá. Eu falei, você tá brincando? Ele falou, vamos nós dois então. Então fui eu e o Flávio. Lá para Passo Fundo, lá. E daí a gente... Por que eu vendi Graziotin? Porque é uma empresa... assim, eu não acho ela cara. Eu acho que ela tem pouca transparência. Inclusive, se vocês olharem o relatório mensal, o relatório trimestral da Graziotin... Não, é de chorar. Cara, mas ele melhorou muito, viu? Ele era muito pior. Hoje eles têm Mas ainda é de chorar, caramba. Mas ele melhorou muito. E esse trabalho de melhorar o relatório foi o trabalho que eu fiz lá durante o meu ano de Conselho Fiscal. E quem ficou no meu lugar quando eu saí foi o César, da Real Investor. Real Investor, sim. E o César virou para mim e falou o seguinte, porque você não conseguiu fazer muita coisa, eu vou sentar aqui, eu vou fazer um monte de coisa, vou falar isso, vou fazer aquilo, né? Eu falei, tá bom, César, força aí. Boa sorte. Depois de um ano e meio, ele falou para mim, não dá para falar, os caras não dão informação nenhuma, não conversam com a gente, não dão informação, não querem fazer nada. Eu falei, então, é difícil você escalar em cima de um negócio desse. O que eles querem é comprar toda... Assim, eles são uma empresa aberta por um pouco de falta de opção, eu acho. Porque o que eles querem é comprar todas as ações ON que tem no mercado, comprar as PN... todas as PN que tem no mercado, comprar as ONs e ficar com a empresa para eles e fechar o capital. Porque são 3 famílias, né? Um monte de gente que tem ação da Graziotin lá. Sim. Sempre que me perguntam de Graziotin, eu digo exatamente isso. É uma empresa que não tem vocação para ter capital aberto. Cara, nessa época, eu conversei com o Felipe Miranda, da Empíricos. Falei, Felipe, você devia ir lá visitar a Graziotin, que era super legal, né? Cara, ele deve estar esperando a resposta da Renata até hoje. A Renata nunca respondeu o e-mail dele. Eu ligava e falava assim, Renata, fala com o Felipe Miranda, era dono da Empíricos. Não sei quem é, não vou falar. Assim. E daí ele falou, olha, eu não posso fazer um relatório de uma empresa que eu não consigo falar com o CEO. Eu falei, você tem razão, é que eu posso fazer. Se eu bem recordo, eu estava lá nessa época, eu lembro dessa, lembro dessa dinâmica. Eu lembro dessa dinâmica. Mas, deixa eu voltar na... Eu gosto muito de Graziotin, acho um baita de um negócio. Só que eles querem só para eles. Sabe, ela tem problema de liquidez, ela tem problema de transparência das informações, sabe, a financeira deles é um negócio complicado, eles só têm a financeira por causa de um negócio fiscal que não existe mais, e eles vão tomar a decisão de fechar a financeira, tem aquele shopping que eles têm em Porto Alegre, que não é nada. Nossa, aquilo é um horror. Aquilo é um horror. Daí tem a fazenda, que produz feijão, arroz, mandioca. E ninguém sabe para onde vai o dinheiro que dá na fazenda. Eles são sócios do cara da Todeskine na fazenda. Então, assim, você quer investir em Graziotin? Invista. Mas é uma empresa que dá trabalho. Ela dá bastante trabalho. E para a maior parte das pessoas, o trabalho que dá vai acabar não justificar tamanho de posição e tudo mais. Mas assim, a gente sempre olha, eu adoro, viu? Acho um baita modelo de negócio, eles são super honestos e tocam a empresa muito bem. Só que estão cagando pro mercado, né? Aí a coisa fica um pouco complicada. Vou pegar uma parte. Eles fizeram isso há 2 anos atrás. Eu vou pegar 50% do lucro e vou comprar o resto da fazenda. Eu lembro disso. Fala, Santo Cristo, mas assim, qual é o critério? O nosso critério. O nosso critério. Se você não está feliz, vai embora. Exato. E se quiser, pode vender as ações para mim que eu compro. Então, assim... Eu compro bem contente. É tudo que eu estou querendo. Exato. Tudo que eu estou querendo é comprar as ações. Deixa eu aproveitar, voltar um pouco na questão que começou a nossa conversa, né, de toda essa questão de como você enxerga risco, para trazer um tema que é super contemporâneo e que é uma coisa que realmente, assim, seduz, evidentemente, o investidor pessoa física. E eu sei, eu já sei o que você vai dizer, mas acho que é legal dividir. Fernando Luiz, o que você acha de comprar crescimento? Puta, se for de graça, eu compro. A 0 é maravilhoso comprar crescimento. Mas aqui nunca é, né? Então.
Cara, eu acho que é o seguinte, eu acho que quando o crescimento ele é dado, existe uma fração desse crescimento que faz sentido você colocar na sua conta quando ele é previsível, quando ele é dado. Agora, o que fazem hoje com relação a crescimento, assim, esses IPOs, assim, empresas de internet, essas coisas todas, isso não faz o menor cabimento. Então, assim, comprar crescimento como se ele fosse dado num ambiente competitivo, complexo tributariamente como o Brasil, não consigo. Eu tenho alguns problemas, entendeu? Com relação a esse negócio. E claro que isso você tem que colocar no contexto, né? Se você pega uma concessão, por exemplo, onde você tem um monopólio, como no caso a fibra da Oi, por exemplo. O cara, cara, é um oligopólio coordenado pelo governo. E esse cara, então, quando ele instala a fibra, ele geralmente tem demanda para lá. E essas coisas. Então você sabe que se ele instalar a fibra, ou melhor, se ele fizer o CAPEX, a demanda vem. Isso é completamente diferente de você negociar um negócio a 35 vezes EV, GMV, de uma varejista que não dá, sabe, que não tem margem, o estoque, você não entende o que tem no estoque, consome caixa, sabe, a margem EBITDA é 30%, a margem líquida é 3%, sabe, o endividamento do cara varia mais do que, sei lá, do que clima, né, do que a temperatura. Você fala, bom, calma aí, esse cara aqui... Isso quando não tem uns off-balance estranhos ainda no endividamento, né? Sabe, cara, off-balance, cara, assim, tem algumas empresas que adoram colocar coisa one-shot, off-balance, não é nem off-balance, mas assim, coisas que são one-time, sabe, uma vez só, e o cara, não operacional e de repente, puf, entra lá. Essas coisas, cara, são típicas do Brasil, o investidor americano detesta isso. Não recorrente, né? Aquelas despesas Sim, não recorrentes, sim. aquela coisa. Uhum. Isso causa um monte de problema, né? Assim, a gente teve uma série de problemas com a Profarma por causa dessas contabilizações de não recorrente, sabe? O Sami adora essas merdas de não recorrente, o Max também, os caras não estão nem aí. Então, eu acho que assim, respondendo a sua pergunta, eu considero o crescimento quando a condição para ele acontecer ela é meio que dada. Eu considero uma parte. Via de regra, eu não considero crescimento. Eu gosto de comprar a empresa pelo que ela vale hoje e levar o crescimento de graça. Consequentemente, você deve adorar, por exemplo, os bancos digitais da Bolsa que estão aí crescendo basicamente. Os caras estão olhando para, sei lá, custo de aquisição de cliente e acreditando que no futuro eles vão encontrar maneiras de rentabilizar isso aí que ainda não estão dadas. Olha, Ricardo, eu passei assim, um dos bancos uma das investimentos que eu mais ganhei dinheiro da minha vida, até hoje, foi em 2009, quando eu comprei Itaú uma vez book. Uma vez book. Itaú hoje deve estar quanto? 2,4 vezes book? Bradesco deve estar 2,5 vezes book, 2,3 vezes book. Banco Inter está 25 vezes book. Complicado, né? E assim, vem falar para mim que o banco digital... Eu acho sensacional o Banco Inter. Eu tenho contra o Banco Inter. Eu acho sensacional o jeito que ele trabalha, o app, a forma, acho do caralho, acho muito legal. Só que você ainda tem coisas para fazer, tem muita coisa para fazer. Não dá para colocar esse monte de coisa para fazer no preço hoje. Para os meus investidores, para os meus clientes, eu não concordo em fazer isso. Eu prefiro comprar Bradesco a 2,3 vezes book, sério. Que vai dar 23% de ROI e vai me dar... O que significa, sabe? As pessoas não entendem o que significa você ter um banco que dá 25% de ROI todo ano. Significa que a cada 4 anos, o dinheiro que você investiu dobrou. É isso que significa. A cada 3, 4 anos, seu dinheiro dobrou. O dinheiro que você tinha lá. Então, assim, e 25 vezes, e valendo 25 vezes PL? É mais ou menos isso. É só você inverter. É só você fazer o lucro sobre o patrimônio. Assim, você vai demorar 100 anos para receber seu dinheiro de volta. É mais ou menos isso. Enquanto você investir no Bradesco, você recebe seu dinheiro de volta em 3, 4 anos, no Banco Inter você demora 100 anos. A não ser que ele cresça de uma maneira absurda e encontre maneiras absolutamente disruptivas de ganhar um caminhão de dinheiro lá na frente. A não ser que ele cresça com retorno. Sim. Porque crescer somente não resolve. Não, crescer só por crescer, não. Se não dá retorno, seu dinheiro tá lá, negão. Não vale zero, vale rosca. Então, assim,
Acho legal as pessoas que investem em Banco Inter, eu acho excelente. Muita gente. Eu ficaria short de Banco Inter? Nunca na minha vida. Por quê? Porque as pessoas que hoje têm o Banco Inter a 25 vezes book, elas não são pessoas do meu convívio social. Assim. Eu não sei o que esse cara pensa. Esse cara, eu não sei se eu consigo conversar com ele. Porque assim, eu adoraria sentar com ele e falar o seguinte: me justifica por que você tem Banco Inter a 25 vezes book. Cara, eu duvido que ele consiga me convencer. E eu me conheço. Em compensação, se conseguir convencer, simplesmente funde a sua cabeça. Funde. Eu vou ficar. Eu vou ter que tomar remédio, vou ter que precisar de psiquiatra. Assim, tudo bem, tudo que eu aprendi até hoje não funciona, eu sou um bosta, essa coisa toda. Então, nada contra, entendeu? Mas assim, não é bem o meu estilo. Eu gosto de ganhar dinheiro. Mas eu não só gosto de ganhar dinheiro, eu gosto de ganhar dinheiro jogando direito o jogo. Essa coisa de você ficar comprando coisa, esperando que todo mundo compre para você ganhar, esse movimento de manada, esse movimento pró-manada, Que é outra coisa que a pessoa física adora, diga-se de passagem. adora. E eu não consigo. Comprar o que todo mundo está comprando. Comprar o que todo mundo está comprando, porque eu vou ser mais esperto que todo mundo e vou sair na hora certa. É difícil, né, Ricardo? Assim, cara, assim, ainda mais, se você falasse para mim assim, porque você nunca ganhou dinheiro na vida, então você devia mudar o seu jeito de investir. Cara, 100% do dinheiro que eu ganhei na minha vida, eu ganhei sem fazer isso. Então, assim, vou mudar meu jeito agora, porque a tecnologia, e porque o Banco Inter, e porque um novo paradigma. fintechs. Cara, assim, eu sou correntista do Banco Inter. Você acha que eu não gosto do banco? Acho do caralho o Banco Inter. Eles já conseguiram resolver aquela questão de você poder pagar tributo da PJ? Então, ou ainda não dá? Não consegue, nem concessionária, nem tributo estadual, federal e municipal. Não dá para pagar imposto e não dá para pagar conta de luz. Cara, porque a Febraban, ela bloqueia os caras, meu. O problema não é do Banco Inter, o problema é do oligopólio bancário que bloqueia as autorizações para os caras. Que bizarro. Então, assim, como é que você pode valer? Como é que o Itaú pode valer 2,4 vezes book, o Bradesco 2,3 vezes book, e eles bloqueando o Banco Inter de crescer para ele poder eventualmente valer 25 vezes book? Os bancos não querem que o Banco Inter sobreviva, eles não querem. Eles não querem concorrência. Então, assim, quando você fala que o banco vale 25 vezes book, você está considerando uma concorrência que o dono do mercado não quer. Isso é ser contrarian à potência 10, né? Assim, quando você resolve ir contra um oligopólio, você deve ter alguma carta na manga, porque quem ganha indo contra um oligopólio? Ninguém, Sim. Né? É verdade. Você falou da questão ali de que você se dispõe a colocar no preço crescimento contratado. E eu quero fazer um gancho para isso aí, para perguntar para você a respeito da gloriosa Oi. Mas antes disso, eu queria que você contasse um pouco a respeito hoje do portfólio de produtos da Trópico. Senão a Glenda vai me matar. Ah, Glenda, é. Então, a gente tem o velho, que é o fundo de ações. Eu tenho cotista o aqui. Que é o nosso fundo de arbitragem, que é um fundo rápido de arbitragem, para ele pega a diferença. Ele pega a diferença de dois ativos, ele é como se fosse um long short, só que ele opera sem parar. Inclusive, você foi o primeiro cara que eu falei sobre o VEX na história. Você foi a pessoa que eu falei, eu inventei um negócio aqui que eu queria te mostrar. Você lembra disso? Lembro-me bem. E o VEX tinha nada de dinheiro, né? Tem o VEX, que é um fundo que é para dar entre 150 e 200 CDI com uma vol de 1%, que está indo muito bem. Olha lá, a Glenda tá de olho, eu não posso nem falar errado o que ela parece. Né? E você tem o Cash, que é que é o meu sócio, que é o Sérgio, que é um avião, né? O que o bicho conhece de juros, câmbio, mercado, tem experiência em banco de crédito. O fundo está com, sei lá, para dar 110 CDI, é o melhor fundo caixa do mercado hoje. E há muito tempo ele é o melhor fundo caixa do mercado, sem crédito privado. E é um fundo que o risco-retorno dele é perfeito. E tem o velho e os fundos exclusivos todos, que a gente tem um monte de fundo exclusivo lá, que sou eu que toco. E tem o fundo de previdência no BTG também, que é um fundo que é pequenininho, mas desde julho tem um fundo de previdência no BTG. E chega, né? Chega, né? Pelo amor de Deus, dá um maior trabalho pra fazer tudo isso. Eu sou meio maníaco, né, cara? Então, eu não consigo deixar nada de lado, é um horror. Daqui a pouco você não dorme mais. Mas o ponto que eu queria trazer, eu acho que eu simplesmente adoro essa anedota.
Eu sempre lembro da história que você me contou uma vez, quando você estava num restaurante e que você ouviu em outra mesa pessoas de mercado falando de você e o É, pessoal dando risada porque você tinha oi. eu tava. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiquei bem quieto, porque provavelmente ninguém sabia como eu era, né? Porque eu tenho meu avatar lá no Twitter, lá, então ninguém sabia Aham. como eu era. E daí é isso. E daí os caras falaram assim, não, porque os caras da Trópico tem oi, meu. Você tá louco? Isso aqui é bico. E eu do lado do cara, na mesa do lado, assim, o cara, você tá louco, sabe? Você não tem vergonha de falar que você tem dinheiro na Trópico? Assim, foi uma coisa assim, entendeu? Que bizarro. E, Você acha que a Oi cai naquele caso de, especialmente por causa da Infraco, nesse caso, evidentemente, em que você se dispõe a pagar para o crescimento por entender que o crescimento ele realmente está contratado? médio, não muito. Para falar a verdade, o que está acontecendo no mercado é o seguinte: assim, a gente comprou Oi, a gente comprou muita Oi quando caiu. A gente começou a analisar Oi há uns 3 anos, você já sabe disso. Eu comecei a Uhum, comprar uhum, 1,40, 1,50, 1,30. Daí ela despencou para 0,50 na crise. Quando ela bateu 0,60, quando eu vi que não tinha nada acontecendo, a gente comprou um monte e a gente está com ela desde então. Então a gente já ganhou muito dinheiro com a Oi. O que eu vou focar nos últimos acontecimentos, tá? Que é importante. Eu acho que é o uhum, seguinte: esse deal com o BTG, ele travou o piso. Então, se você trava o piso de preço, colocando a Globinet dentro, colocando o dinheiro que ela precisa para investir, esse negócio todo, ele é um negócio que, assim, tranquilamente, ele vai entregar o que ele tem entregado já, e é um ativo que vale entre 2,50 e R$ 3. Depende de quanto você bota na perpetuidade, porque como é uma concessão, esse negócio cresce, sabe? São 300 mil casas por mês cabeadas e 150, 140 mil novos assinantes por mês. Cara, por uhum. mês, esse cara cresce, assim, ele cresce. Na parte de fibra, ele tá crescendo a mesma coisa que a Vivo. É uma máquina de produzir assinantes. Receita recorrente. Ele travou o piso. Se você fizer o valuation dela pelo piso, ela vale entre R$ 2,50 e R$ 3. E ela chegou a 2,20. Agora, Uhum. é aquilo que a gente já conversou, inclusive, né? É assim, esse piso dele foi ruim? Cara, não foi ruim. Eu achei que os caras fizeram mágica com uma empresa que estava quebrada. O Rodrigo Uhum. Abreu e a equipe que ele trouxe lá para trabalhar na empresa, que é toda a equipe de operações da TIM, cara, os caras estão transformando o negócio numa máquina de produzir dinheiro, como a Telefônica, como a Vivo. A Vivo é uma máquina de produzir dinheiro. E eles vão fazer a mesma coisa com a Oi. Então, tem um pouco de insegurança agora, o deal é um deal complicado, o Bem negócio é complicado complicado. porque ele ainda está em Sim. RJ, mas no fim do ano esse cara já saiu da RJ, sabe? Ele tem aquela questão do legado, de ter que ficar investindo em orelhão, essas porcaria de cobre e tudo, que isso está acabando, isso vai acabar melhorando o retorno da empresa no tempo, ele vai ficar focado em fibra, a Client Co vai também usar a infraestrutura e vai pagar por isso. Então, assim, é uma empresa complicada, não é para qualquer um analisar, porque ela é difícil. A gente só tem Oi porque a gente começou a analisar isso há 3 anos atrás. A gente conversa com muita gente. Assim, a minha bagagem de informações sobre a Oi, ela é muito grande, ela é muito extensa. Então tem muita coisa que não dá para conversar com você, que são coisas que a gente já sabe que o negócio está funcionando. E claro, como todo processo de empresa de recuperação judicial, empresa que deu errado, você tem uma série de pessoas que ainda acham que a Oi é aquela empresa que quebrou. Sim. Cachorro morto. E fala assim, a Oi é um lixo, a Oi é uma porcaria, é uma empresa que não presta. Eu entendo a frustração. Mas eu acho que ela não é mais essa empresa, ela é outra empresa. Ela é gerida de outro jeito, com outra estratégia, com outras pessoas, com outra estrutura de dívida, com outro nível de receita, com outro nível de competição. É, E daí é assim, de novo, ela é um oligopólio regulado pelo governo, um negócio que com 5G a necessidade por fibra é fundamental. Não existe Uhum. 5G sem fibra ótica. Sim. E eles estão fazendo uma empresa que vai trabalhar para todas as outras operadoras. O backbone deles vale o mercado, porque todas as operadoras estão plugadas no backbone da Oi. Então, assim, não assim, porque é um lixo. Eu não acho um lixo, entendeu? Eu posso estar errado, como tudo.
Mas eu não vejo muito lixo ali. Eu vejo que é uma joia sendo lapidada. É um negócio bacana, porra. É um negócio bacana. Numa sociedade que precisa cada vez mais de dado, você ter uma empresa focada em prestar serviço de fibra ótica para o Brasil inteiro e ela não ter restrição quanto a local ou cliente, porque é isso que vai acontecer. Todas as Sim. operadoras vão usar a Oi. No Cara, limite, todos seremos clientes da Oi, no direto ou limite, fala assim, ah, indiretamente. porque a Oi vai entrar em São Paulo e não vai dar certo. Cara, olha, a Oi vai entrar em São Paulo e a Vivo vai usar o backbone da Oi, tá? Só para te avisar. Sabe, assim, as pessoas elas acham que as coisas são um lado vai, um lado volta. O mercado de telefonia, de banda, não é bem assim. Sabe, não é bem assim. Você tem várias coisas que se cruzam aí no meio. E tudo bem, assim, a gente tem hoje uma participação de Oi, caiu 20%, né? Porque estava R$ 2, 2 e pouco, foi para Uhum. 1,75. Assim, tudo bem, esse cara assim, tem muito dinheiro para entrar na empresa. Esse ano vai entrar 28,5 bi na empresa. O cara vai terminar o ano com uma dívida líquida de 3 bi, se tudo der Nada certo, mal, né? entendeu? Nada Nada mal. mal. Para uma empresa que estava quebrada, nada mal. É Sim. um negócio tranquilinho, tipo, sei lá, um negócio mais tranquilo de olhar hoje em dia, como Vale, por exemplo. Vale meio Uhum. dado, né? O cara gerou de caixa 23% do valor do mercado da empresa. Tá loucura isso. É uma bizarrice. É É uma uma bizarrice. bizarrice. Assim, qualquer cara que E sabe não tem o que fazer. fazer com esse caixa. Muito Não tem o que fazer importante. com esse dinheiro. Não tem. Não, e outra coisa, tem um programa de recompra aberto de, sei lá quantos, 20 bi de real, sei lá, puta monte, programa de recompra gigantesco. Esse papel Sim. vai, ele vai para 120, 120 e poucos reais. E está na alta do ciclo, o minério não vai parar de subir. Então, assim, é mais fácil olhar um caso como esse do que você olhar Oi. Com Então, certeza. tem muitas partes móveis em Oi, entendeu? E eu entendo a preocupação das pessoas. Mas, cara, no final das contas, Ricardo, esse é o nosso trabalho, né? O meu trabalho é justamente pegar risco assimétrico. E Se eu ficar convenhamos que é um com. trabalho divertido pra caramba, né? Eu adoro, cara. Eu vou morrer fazendo isso, tenho certeza. Eu adoro. E vou morrer investindo meu dinheiro. Você precisa ver quando os assessores ligam para mim para me pegar como cliente, a frustração deles quando eu falo que 100% do meu dinheiro está em ações. É uma frustração, cara. Eles ficam frustrados. Assim, como assim? Você é muito irresponsável. Eu falei, pô, cara, tem que morrer e nascer de novo para ter dinheiro em CDI. Aproveita, já catequiza o assessor, para ele também já começar a oferecer, na verdade, os fundos que estão na Sabe? plataforma dele. Sabe, você pega a Glenda, por exemplo, pergunta quanto a Glenda tem em ações. Tem um monte de dinheiro em ações. O Herman, o Flávio tem todo o dinheiro dele em ações. Todo mundo. Cara, o que a gente faz é muito legal. Isso, assim, isso para mim vale o meu trabalho. É legal ganhar dinheiro, mas eu não gostaria tanto de ganhar dinheiro sem fazer um trabalho legal. Para a gente encerrar, Fernando, aquela coisa bem em considerações finais. Entrou muita pessoa física na Bolsa ao Entrou. longo desses últimos 2 anos, principalmente. Hoje em dia, assim, uma proporção gigantesca de CPFs que estão na B3 tem, sei lá, menos de 1 ano de B3. Você é um cara que está no mercado há muito tempo, já ganhou muito dinheiro, já acertou bastante, já errou bastante, já viu muita coisa acontecer. Deixa o pessoal que está nos assistindo, principalmente para os menos experimentados, menos calejados pelo mercado, deixa um conselho. Lê tudo que aparecer na sua frente. Leia, Bula leia, de leia. remédio. Cara, investir tem a ver com contexto. Você só tem contexto quando você lê muito e você entende de história, geografia, economia, matemática. Você tem que ter contexto para você entender como as coisas se encaixam. Então, assim, um bom leitor costuma ser um bom investidor. Eu não conheci nunca na minha vida um bom investidor que lia pouco. Eu nunca conheci. Você pega os melhores caras do mercado, você pega o Fábio da Fama, que é um cara que eu gosto muito e converso muito com ele. Ele lê sem parar, a gente troca livro. Não, você mesmo, você lê feito um retardado. Eu fico Então, olhando assim, assim, da onde que esse cara tira tempo para ler tudo isso? cara, assim, eu adoro. Assim, o meu trabalho é esse. O meu trabalho não é gerir fundo. O meu trabalho é ler e transformar aquilo que eu leio em alguma coisa que dê dinheiro. Basicamente é isso. Né? Como é que eu esqueci o autor que fala isso, mas ele fala assim, não é a sua não é você que encontra a sua vocação, é a sua vocação que te encontra, né? Então, assim, é mais ou menos Maravilhoso. isso, entendeu? Maravilhoso. Então, e diga-se de passagem, sigam o Fernando, né?
Ele tá mais no Twitter, né? Mas a Glenda deve conseguir carregar ele mais pro Instagram, porque eu tenho certeza que ela vem fazendo pressão nesse sentido. Ela faz, ela Porque, faz. além de tudo, né? Sinceramente, se você só acompanhar as recomendações de leitura do Fernando, você já tem coisa para ler por alguns anos, porque você não vai conseguir no mesmo, você não vai conseguir É, ler no mesmo ritmo que ele. Acredito, eu já tentei, eu não consigo, tá? Só isso, só por isso aí já vale. Se um dia você desistir de fazer gestão de recursos, que eu acho que é uma coisa que não vai acontecer, monta um clube de leitura, porque só vem coisa boa. É uma curadoria de literatura como poucas pessoas talvez no mercado façam, ou pelo menos das que fazem, poucas dividem da maneira que você divide. Isso também é que muito bom. legal. Ah, cara, assim, você quer ser meu amigo no Twitter, conversa comigo de livro, cara. Eu me manda recomendação, fala o que você leu, faz resumo de livro para mim. Eu leio tudo, cara. Eu adoro. Desde Talvez pequeno. seja uma das maneiras mais seguras de interagir com você no Twitter, na verdade, né? Você Porque o começa a risco de falar merda, eu coice mando pra sempre puta que existe. pariu. Exatamente. Total, né, meu? Sabe? Você tá lá trabalhando, vendo um negócio, o cara fala uma coisa, você comenta, um negócio aí, de repente vem um cara e bota um negócio e você fala, meu, esse cara mora onde? Em Marte? Meu, não sei o que esse Não, cara tá falando aí. a gente estava falando e eu vi passar aqui no chat mais cedo. O Fernando no Twitter ele me elogiou e me deu um coice em menos de 24 horas. Eu pensei, é assim mesmo. É assim mesmo. É a vida como ela é, negão. Ali é what you see, what you get. What you see is what you get. Meu caríssimo Fernando Luiz, muito, muito, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. A gente tem que fazer isso mais vezes, na A hora que verdade. você Eu acho quiser. que, Eu adoro você, olha, você sabe porque disso. sensacional, também adoro você. É realmente um prazer, um privilégio. Quando eu comecei no mercado lá atrás, eu nunca imaginei que um dia eu teria um privilégio de pegar, passar 1 hora e meia batendo um papo com você, ainda ter a possibilidade de dividir esse papo com tanta gente legal que está nos acompanhando também. Muito, muito obrigado. Imagina, é um prazer. Foi um prazer para mim também. Vamos fazer mais vezes. Vamos fazer mais vezes. A todos vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado também. Temos mais coisas interessantes vindo por aqui, então acompanhem-nos e fiquem absolutamente atentos. Uma excelente noite de quinta-feira para vocês. Até a próxima. Falou, Tchau. pessoal.